aleluia, 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 aleluia. Eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não caminha entre as trevas, mas terá luz na vida. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio desta boa notícia de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó, junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, então começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas aí ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: chamai-o. Eles o chamaram e disseram: coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: o que queres que eu te faça? O cego respondeu: mestre, que eu veja. E Jesus disse: vai, a tua fé te curou. No mesmo instante ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, presente aqui na nossa catedral e aqueles que nos acompanham pelo YouTube e outras mídias nesse momento. O tema do Evangelho de hoje é muito pertinente para o tempo que nós estamos vivendo. Jesus curou o cego Bartimeu pela sua fé. Primeiro tem que ter o desejo, a procura e o encontro com Jesus. E Jesus disse: a tua fé te curou. Então os milagres acontecem para nós e para aqueles que nós convivemos e amamos a partir da nossa fé. Então a nossa fé precisa ser avaliada, alimentada, crescida, que haja um crescente da nossa fé. Por isso os grandes místicos rezavam sempre assim. O que o cego Bartimeu fez hoje, primeiro ele pediu perdão: Senhor, tende piedade de mim. E depois, na sua fé, ele pediu que eu veja. Então Jesus quer curar as nossas cegueiras. São tantos irmãos nossos à beira do caminho, irmãos invisíveis. Isso acontece no dia a dia, na relação familiar, na relação de equipista. Às vezes o nosso cônjuge, o nosso irmão equipista se torna invisível para nós. Nós olhamos e não enxergamos. Por isso que essa missa mensal, em favor da família equipista, nos faz tomar uma decisão de ser família cristã, de ser família equipista, que não só conhece os PCS, mas vive, pratica, testemunha os PCS. E sabe viver em família, cuidar e curar as famílias. E só a família cristã, com valores e virtudes cristãos,
pode orientar e caminhar com as famílias frágeis e feridas e machucadas. Então a nossa vocação enquanto cristão e enquanto equipista é gerar e saciar fome de Deus. Gerar fome de Deus para aqueles que ainda não têm. E saciar a fome de Deus para aqueles que têm. Hoje eu ouvi uma pessoa que dizia assim, que a angústia dela é saber que hoje o filho não participa mais da igreja e dos atos religiosos. Se antes ele era frequente de comunhão diária. E a expressão que a gente escuta é essa: fulano perdeu a fé. Aquele que tem fé, como é que pode perder a fé? Na experiência de Deus, na escuta de Deus e no testemunho de Deus. Então, nós temos que ser plenamente humanos para que a divindade se manifeste em nós. E a dignidade humana seja revelada em nós. Isso só é possível na intimidade e na amizade. Um grande místico orientando os seus discípulos, explicando o credo, no meio da explicação, um discípulo perguntou ao mestre: o senhor crê em Deus? Ele parou, respondeu e analisou e disse: eu o conheço, porque ele me conhece. Não basta acreditar em Deus, não, se a gente não tem intimidade com Deus. E a atitude do cristão, e muito mais do casal equipista, é aumentar a fé e a oração permanente. A oração de sintonia. Por isso, o presente e a presença de Deus, que cada um de nós precisa ser para o cônjuge, para a equipe de base, para o movimento e para a comunidade de fé. Então, qual que é o nosso desafio para os tempos de hoje? Aceitar, acolher e respeitar o outro, o diferente. E nesse mundo marcado por recolhimento, tristeza, depressão, já é tempo da gente elogiar mais as pessoas. Mas a gente fica tão desconfiado de elogio, está tão mal acostumado com isso, e quando alguém nos elogia, a gente já queima essa proposta de elogiar. A gente já fala assim: diga logo o que você está querendo. O mal nosso é isso. Quando o outro não faz, a gente cobra. Quando ele faz, a gente desconfia. E a gente fica rezando só para a conversão do outro. Vocês já observaram isso? O que tem gente rezando pela conversão do outro, a começar do cônjuge, a começar da equipe de base. É hora e tempo da gente rezar pela nossa conversão. E além de elogiar, a gente precisa saber escutar. O mundo está entalado, as pessoas adoecem porque não tem quem escuta, só tem quem fala. E quando você vai em algum lugar que você pensa assim: alguém vai me escutar hoje, lá vem mais coisa para nos entalar. Por isso que a arte de escutar transforma. O amor educa e cura. Então, qual que é o nosso desafio? Amar a gente mesmo, os filhos, o cônjuge e os demais equipistas. Que sentimento eu tenho pelos casais da minha equipe de base? Que relação de confiança e de sintonia eu tenho com a minha equipe de base? Por que a gente tem que fazer balanço todo ano? E houve um tempo aí que queria fazer balanço semestral, depois balanço todo mês. E a gente balança para lá, balança para cá e continua tudo do mesmo jeito. Essa que é a nossa incoerência e a nossa inconstância. Sejamos casais humanos, diferentes,
que saiba pensar, sentir e agir e falar as coisas de Deus. E saiba que o outro não é pior e nem melhor do que você. É apenas diferente e simplesmente humano. Esses dias eu atendi uma pessoa perfeccionista. O mal dos perfeccionistas é que eles só admitem ser Deus. E Deus não quer concorrente, não. E a gente vai percebendo o quanto sofre aqueles que são perfeccionistas e aqueles que exigem do outro a perfeição. E deixa de ser simplesmente humano. Por isso, nós devemos ser humanos para humanizarmos a relação. Como ser uma família de Deus? Como ser um casal equipista reflexo do amor de Deus? Não criar expectativas além daquilo que é da condição humana. E nem rotular ninguém. A gente cria rótulos para colocar nas pessoas. E nós somos e seremos famílias de Deus? Como? Quando? Nós expressamos o amor de Deus Pai no dia a dia, na convivência e na alegria do Espírito. Domingo próximo nós vamos fazer e celebrar a festa da Santíssima Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Um só Deus nas três naturezas. Isso significa que o amor do Pai está presente no Filho e também no Espírito Santo. O do Filho está presente no Pai e no Espírito Santo. E o do Espírito Santo está presente no Pai e no Filho e circula entre eles. O amor é o mesmo. E nós não conseguimos fazer essa experiência do amor ágape. Vocês equipistas já estudaram, já tiveram como tema o amor ágape. O que é o amor ágape? Como eu tento viver? Como eu faço a experiência desse amor? Por isso, nós precisamos revelar isso no dia a dia. Amar, doar e servir, sem jamais desanimar. O maior viva com o menor, como se fosse o menor. E aquele que manda passa a ordem, como aquele que serve. Amar é doar a vida e ser fiel. Então nós temos que viver uma vida nova, com novas e renovadas famílias. O que eu consigo renovar na minha família, na minha equipe de base? Nós somos chamados a ser conscientes e respeitadores, sendo fermento na sociedade e na equipe. Isso é possível pela conversão diária. Oração pessoal, familiar e comunitária. O casal equipista passa a ser fermento quando ele tem uma vida diária de oração pessoal, conjugal, familiar e comunitária. E também vive a correção fraterna. Nesse tempo que a gente cobra tanto do outro e sem paciência com o outro, a gente julga, a gente condena, a gente sabe dos defeitos e das fraquezas do outro, mas a gente não faz correção fraterna. E essa correção fraterna tem que começar entre vocês, cônjuges. É mais do que um dever de sentar a correção fraterna. Porque eu tenho que ser capaz de ouvir o outro, a avaliação dele sobre mim, e que o outro seja capaz de ouvir a minha avaliação sobre ele. E depois correção fraterna entre as equipes. Há mais de 32 anos, não, de 28, 29 anos, que eu acompanho as equipes. E a gente não tem coragem de fazer correção fraterna dentro da equipe. Como é que a gente vai amadurecer? Como é que a gente vai ser fermento, sinal do amor de Deus? E o Evangelho ensina para a gente fazer correção fraterna.
Por isso que nós precisamos viver essa fidelidade com o cônjuge, com a equipe de base, na compreensão mútua, no amor, carinho e dedicação. E tem um segredo na nossa vida de fé. Tudo que nós oferecemos e proporcionamos para o outro, para o cônjuge, a equipe de base, o movimento, retornará para nós. E o que você tem oferecido à sua equipe de base? Tem uma tradição que diz assim: lançar a semente, a escolha é nossa. Você pode escolher qual semente você vai lançar, mas a colheita é obrigatória. O que você lançar de semente, você vai colher com o cônjuge, com a equipe de base, com o movimento e com a vida da comunidade. E a gente fala tanto de felicidade, de harmonização. A felicidade não se procura, é construída. Não há caminho para a felicidade. A felicidade é o caminho. Então é hora da gente buscar promover o bem para o outro. E encontramos e teremos a nossa alegria, a nossa harmonia, quando formos capazes de buscar promover o bem para o outro. E aí nós encontraremos também o nosso bem. E no Evangelho de Mateus tem uma passagem que diz assim: nas vossas orações, não multipliqueis palavras. Vocês já perceberam o quanto que a gente tem multiplicado de palavras nas nossas orações? Quanto que a gente reza? Quantas coisas que vão pedindo e criando para a gente rezar? Então não multipliqueis palavras, mas sim basta amar e confiar. E que nós sejamos casais cristãos, os casais, na fé e na oração. O Evangelho de hoje fala da fé. O Bartimeu foi curado pela sua fé. E quem tem fé realiza coisas maiores. Só você tem o poder de mudar a sua relação com o mundo, com o cônjuge e com a equipe de base. E vamos mudar para melhor quando e como. Que a gente pudesse pensar nesse momento, porque Deus nos chama a viver e nos chama a uma vida de santidade. E como nós iremos responder e realizar esse projeto de Deus. Como conclusão desta celebração de hoje, a missa mensal desse mês de maio, que é muito significativo para nós cristãos, eu quero ler para vocês um texto de reflexão, Charles Chaplin, que diz assim: tudo depende de mim. Levanto de manhã pensando no que devo fazer antes que o relógio marque meia-noite. É minha função que tipo de vida eu vou viver e ter no dia de hoje. Posso reclamar porque está chovendo, ou agradecer às águas por lavarem a poluição e renovar as vidas e gerar e produzir alimento. Posso ficar triste por não ter recursos financeiros, mas me sentir encorajado por administrar e viver com aquilo que tem, evitando desperdício. Posso reclamar sobre a minha saúde, ou dar graças por estar vivo. Posso me queixar dos meus pais por não ter me dado tudo o que eu queria, mas posso ser grato por ter nascido. Posso reclamar por ter que ir trabalhar, ou agradecer pelo meu trabalho. Posso sentir tédio, tristeza com as tarefas de casa e da vida familiar, ou agradecer a Deus
por ter onde morar e uma família para amar. Posso lamentar decepções com os amigos ou me entusiasmar com as possibilidades de novas amizades, principalmente na equipe de base. Se as coisas não saírem como planejei, posso ainda ficar feliz por ter hoje para recomeçar a vida de cristão e a vida de equipista. O dia está na minha frente, esperando para ser o que eu desejar e me esforçar para que seja. E aqui estou, como um escultor, um artesão que pode criar coisas novas e dar forma às nossas imaginações. Tudo depende só de mim. Tudo depende de mim. E Santa Teresinha sempre dizia assim, Santa Teresa a Grande, Deus me ama como eu sou, onde eu estou, para que eu vá me transformando naquilo que Ele espera e deseja que eu seja. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo, desça sobre nós e permaneça para sempre. Amém.